Com alegria eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Nós queremos estar fazendo menção daqueles que estão conosco nesta noite. Está aqui a cooperação da congregação de São Francisco, pastor Márcio, dirigente da congregação, pastor Márcio Alves, e todos os demais irmãos que vieram de lá, né? Levanta a mão assim, todos os irmãos do São Francisco. Deus os abençoe pela vossa participação e cooperação aqui neste dia. E também cooperando hoje a congregação ali do Barcelona, né? O dirigente presbítero Marcos, que assumiu ali recentemente, né? E agora já está aqui nessa incumbência de estar cooperando conosco. E os irmãos que vieram ali do Barcelona, dá um sinal assim com a mão, os irmãos, olha aí, Deus abençoe. Já louvaram o nome do Senhor aqui e foi uma bênção. Temos alguém mais ainda que nos visita, que não pertence à Igreja Assembleia de Deus, de Marechal, está conosco. Quem sabe alguém de outra igreja, da Igreja Católica, dê um sinalzinho assim com a mão. Temos ali uma visitante, Deus abençoe, muito bem-vinda. Alguém mais? Temos mais um casal ali. Olha aí, Deus abençoe. Todos vocês são muito bem-vindos. Vamos saudar bem-vindos uns aos outros, dizendo: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos para a palavra de Deus, meus irmãos, no livro ou na carta aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos continuar falando um assunto que já falamos aqui há alguns dias, que é a respeito dos benefícios da salvação, os benefícios do Evangelho de Cristo. Efésios capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao verso de número 10. Conforme o nosso costume na terça-feira, eu leio o primeiro, os irmãos podem ler uns após os outros, e o 10 nós vamos ler todos juntos ali na tela. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Vamos todos o 10? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Tomai vossos assentos, meus irmãos. Nós estamos meditando a respeito dos benefícios da salvação, as bênçãos decorrentes de conhecer a Cristo, conhecer o Evangelho de Jesus. E como eu sempre gosto de trazer a lembrança, porque às vezes fica algumas terças-feiras, né, que a gente não pode estar ministrando. Tivemos também o batismo nesses dias passados e depois estivemos em viagem. Mas hoje queremos retomar e nós viemos falando já há algum tempo a respeito dessas bênçãos extraordinárias, que a maior delas é a vida eterna, é estar com Deus por toda a eternidade. Não serão 1000 anos, nem 1 milhão de anos, né? Nem 1 bilhão de anos, mas é eternamente. Então este é o maior benefício, ter direito
a entrar na cidade santa pelas portas, através do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a porta. Ele diz: eu sou a porta, né? Procurai entrar nela. Então a salvação, o maior de todos os benefícios, é a vida eterna com Deus. Mas nós viemos falando vários dias que, além deste benefício que é extraordinário, que é glorioso, que é maravilhoso, nós temos também os benefícios que já passamos a desfrutar a partir do momento que conhecemos a Jesus Cristo, a partir do momento que somos transformados pela graça de Jesus, a partir do momento que a graça nos alcança, a partir do momento que a graça chega até o nosso coração. E é sobre isso que nós queremos falar um pouquinho nesta noite, sobre esta graça, a graça que é um favor imerecido, é algo que nós não tínhamos nenhuma chance de receber. Não éramos merecedores pelos nossos méritos, pelo contrário, nós éramos dignos de ser lançados para fora da presença de Deus. Nós éramos dignos de não estar e de não desfrutar da gloriosa graça, da gloriosa presença de Deus. Mas, pela graça, como diz aqui o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, pela graça sois salvos. Pela bondade de Deus sois salvos. Pela misericórdia de Deus fostes alcançados. Então a graça, ela é algo extraordinário da parte de Deus. Nós sabemos que desde o tempo do Antigo Testamento, a graça de Deus, ela é manifesta. A graça de Deus, primeiramente, ela se manifesta através da criação. Lá no Gênesis, nós vamos ver que Deus, ele vai criar céu, terra, mar, tudo perfeito. Deus vai dar as condições para o homem, o ser humano, habitar na terra, para o ser humano ter qualidade de vida na terra. Quando Deus cria o jardim do Éden, quando Deus coloca Adão e Eva para desfrutar de todos os benefícios da criação, era algo lindo, algo maravilhoso. Ali já estava sendo manifesta a graça de Deus, a capacidade de Deus conceder aos homens o benefício da vida. A graça de Deus, ela se manifestou através da criação, ela se manifesta através de toda a natureza. Como é gostoso você estar em meio à natureza. Você sente, parece que algo diferenciado, é bom, é maravilhoso, porque Deus criou toda a natureza em benefício da humanidade. Tudo que o homem precisar aqui na terra, para o seu físico, ele encontra na natureza. Deus deixou tudo estabelecido, deixou tudo criado. Isso é um presente de Deus para a humanidade. É a graça de Deus, é a graça natural, é a graça a todos os homens, é a graça a todos os habitantes, a todos que passarem por pela criação divina. Mas a graça que nós queremos falar nesta noite, ela vai além dessa graça natural. Ela vai além da graça também direcional. Porque quando Deus, ele forma um povo através da descendência de Abraão, que nós conhecemos pela Bíblia como o povo de Israel, está lá a nação estabelecida até hoje. Quando Deus cria aquele povo, ele direciona a sua graça para eles. E eles são agraciados. Coisas que as outras nações não desfrutavam.
que era viver algo sobrenatural, cuidados de Deus extraordinários, que nós acompanhamos através dos profetas da Bíblia Sagrada, que nós acompanhamos através dos reis de Israel, que eram ungidos por Deus, e a graça de Deus era manifesta através da vida daqueles homens, ao ponto de coisas extraordinárias acontecerem. Quando nós olhamos para os profetas, nós vamos ver lá o profeta Elias, vamos ver o profeta Eliseu, a graça de Deus sendo manifesta na vida daqueles homens, e todo mundo ficava boquiaberto, porque olhando para o profeta Elias, dizia: não vai chover na terra, e a chuva não caía. De repente, ele vê lá uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele diz: agora vai chover, se organize aí, porque vai cair água. E a chuva caía do céu. Aleluia! Deus estava se mostrando através da sua graça, direcionada exclusivamente a um povo, a uma nação. Nós temos palavras e profecias bíblicas que foram direcionadas exclusivamente para este povo. Mas toda essa demonstração dessa graça direcionada a Israel, ao povo judeu, ao hebreu, que é tudo o mesmo povo, ela era uma demonstração de algo maior que estava por vir. Ela era uma demonstração de algo que Deus tinha guardado. Nem mesmo os profetas de Israel imaginavam. Deus não usa os profetas. Deus não fala desta graça que estaria por vir, porque nós não vamos ver profecias falando da graça que nós vivemos hoje. A graça da salvação. Esta graça que nós vivemos hoje, ela vai ser manifesta só através de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, ele cumpre o seu ministério, porque até ali os judeus não entendiam nada. Eles estavam achando que Jesus ia vir, ia sentar em um trono, colocar uma coroa na cabeça, ter um cetro de ouro na sua mão, ia dominar, ia conquistar como Davi conquistou, ia reinar como Salomão reinou, ia fazer coisas extraordinárias sobre a nação de Israel. Era isso que eles esperavam do Salvador, do Messias. Eles não entenderam quando Jesus, ao invés de ir para os palácios pregar o Evangelho, ele ia para as periferias. Eles não entenderam que, ao invés de Jesus ir para os lugares de honra na terra, ele ia para junto dos pescadores, para junto das pessoas que estavam sofrendo humilhação, que estavam sofrendo desprezo pela sociedade. Jesus começou a demonstrar: eu vim com um propósito que vocês não estão entendendo, mas daqui a pouco vocês vão começar a entender, porque a graça que eu tenho para derramar sobre vocês vai além de poderes humanos. A graça que eu tenho para revelar sobre vocês é algo sobrenatural, que excede todo entendimento. Aleluia! Então, enquanto os homens em Israel, a nação, esperava um Messias que ia trazer prosperidade financeira para a nação, que ia trazer solução para os problemas que eles enfrentavam. Eles estavam sob o domínio do Império Romano, estavam sofrendo, estavam sendo castigados, sofrendo duramente com altos impostos, eram extorquidos, explorados. E disse: quando o Salvador vier, ele vai nos livrar disso aí. Mas a proposta que Jesus trouxe à humanidade, ela é uma proposta diferenciada. Jesus trouxe uma proposta que, quando você entra nela, você esquece dos poderes humanos e monetários. Quando você entra na proposta de Jesus,
você abandona tudo aquilo que vai te causar prejuízo, mesmo que vá te deixar pobre financeiramente, mas você abandona tudo de lado e prefere fazer a vontade do Senhor. Aleluia! Esta graça, este mistério, foi o que Jesus começou a manifestar. E é essa graça que nós vivemos hoje. Nós olhando para esse escritor da carta aos Efésios, que é o muito conhecido apóstolo Paulo, é o apóstolo da graça, né? Ele vai falar da graça em Romanos, ele vai falar em todas as suas cartas, ele vai falar da graça de Deus, da graça de Jesus Cristo. Este escrito que nós lemos aqui nesta noite vai nos levar a compreender que a graça de Deus é o único recurso para que nós sobrevivamos, possamos sobreviver a toda a dimensão de contrariedade. Já foi lido aqui nesta noite a respeito das obras da carne, e o Senhor falou comigo através daquela leitura, encaixando dentro dessa palavra, porque através das obras da carne nós somos limitados e somos subjugados, porque nós estamos na carne. E se nós estamos na carne, nós vamos pender para o pecado, para aquelas obras que ali foram ditas. É por isso que quanto mais o homem está longe da graça de Deus, mais ele pratica as obras da carne. Quanto mais o homem se aproxima da graça de Deus, mais ele vai deixando as obras da carne. Quanto mais o homem, o ser humano, ele entra neste rio da graça, mais ele vai sendo lavado, limpo, lapidado, aperfeiçoado, regenerado, aleluia, para que ele possa subjugar a sua carne. Mas o que eu quero dizer aqui nesta noite? É só a graça que nos faz permanecer longe do pecado. É só a graça. Eu não posso bater no meu peito e dizer eu sou isento do pecado, porque eu sou preparado para isso, eu sou qualificado para isso, e eu não vou pecar. A Bíblia diz que quem fala desse jeito já pecou. Quem pensa desse jeito já pecou. Agora, quem está envolto na graça, porque a graça é algo tão lindo, irmãos, que a gente só precisa crer. Jesus falou assim, aquele que crê, se você crê que Jesus é o Filho de Deus e que Ele veio para trazer salvação à humanidade, você já começa a desfrutar da graça dEle. Aleluia! Você já começa a desfrutar agora, não é da graça comum, não é da graça direcional, mas você começa agora a desfrutar da graça salvadora. Aleluia! Que cumprida foi a profecia que Deus fala através de Joel: eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, todos agora têm direito a conhecer a graça de Deus. E aquela mesma graça que atuou na vida dos nossos irmãos israelitas, do povo chamado povo de Deus. Sabe como que as nações vizinhas, irmãos, conhecia a nação de Israel, o povo hebreu, quando eles estavam vindo no deserto? A Bíblia diz que eles tremiam de medo, porque atuava um poder sobrenatural na vida daquele povo. Quando nós olhamos Josué e Calebe se posicionando
diante de um amedrontamento do povo, e dizendo: gente, vocês estão com medo de prosseguir, porque vocês estão vendo as nações fortificadas lá na frente, as nações que têm muralhas, as nações que têm homens preparados para a guerra, eles têm homens fortes, homens grandes, gigantes, e vocês estão com medo disso. Ali Josué e Caleb estavam dando um exemplo para o povo, e essa palavra está falando conosco aqui nesta noite. Todos esses temores que o inimigo das nossas almas lança na nossa caminhada de fé e na nossa jornada, existe uma forma de superar eles, existe uma forma de vencer esses gigantes, de vencer esses desafios, e a fórmula é estar debaixo da graça do Senhor Jesus. Aleluia! Era essa graça que eles confiavam, era a graça auxiliadora. Porque o que eu acho lindo no Evangelho é que Jesus salva o ser humano, e aí ele diz para os seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador que estará convosco todos os dias. Tem mais uma coisa: Ele vos ensinará todas as coisas. Então, quando você chega no Evangelho de Cristo Jesus, você não precisa se preocupar: o que eu tenho que fazer agora? Para que lado que eu tenho que ir? Não. É só você chegar e conhecer a palavra dEle, aprender da sua palavra, buscar a sua presença, confiar no nome do Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus vai te direcionar em todas as coisas. Como eu acho lindo quando as vidas se entregam ao Senhor. E rapidamente você vê que naquela vida que houve uma conversão, né? Ele começa já de repente ele já está ajudando o outro. Olha o início da igreja que nós falamos aqui no domingo. Dentro de poucos meses a igreja tinha milhares e milhares de pessoas convertidas. E quem que pastoreava essas igrejas? Eram os próprios irmãos que se converteram. Paulo, Silas, Barnabé, Marcos, nas viagens missionárias, eles ganhavam as pessoas para Jesus, irmão. Quem sabe eles ficavam 30 dias ali, quem sabe 60, alguns lugares chegaram a ficar 2 anos, mas na maioria das vezes era poucos dias, e ali já ficava alguém pastoreando a congregação, a igreja, porque o Espírito Santo dá direção para o povo de Deus. Aleluia! O maior benefício da graça de Cristo, da graça salvadora, é que Ele nos dirige. Mesmo que ninguém aqui neste mundo possa nos ajudar, o Espírito Santo de Deus não nos abandona. Ele mostra o caminho, Ele mostra o momento que tem que orar, Ele mostra o momento que tem que glorificar o nome do Senhor. O Espírito prepara a noiva de Cristo para levar até a presença do Senhor Jesus. E o que nós temos que fazer nesta graça? Só entrar nela. É como a arca de Noé. Entra nela que ela vai te levar. Mas você tem que entrar com confiança. O apóstolo Paulo diz: entremos com confiança. Não é esse meio termo, né, que você diz assim, mas eu estou enfrentando aí uns vendaval, estou enfrentando umas guerras, estou enfrentando umas lutas, já não sei mais que rumo tomar, eu vou sair fora da arca. Irmão, não tem como sair da arca. Aleluia. O anjo já fechou a porta da arca por fora, você não pode sair mais. Agora você vai clamar, você vai orar, você vai chorar, você vai dar glória, mas você vai chegar lá na presença do Senhor. Se você conheceu esse evangelho do Senhor Jesus Cristo, se a palavra penetrou no teu coração, se você se entregou ao Senhor, não tem mais para onde correr.
Aleluia! Agora é marchar, marchar, marchar. E o Espírito Santo de Deus vai direcionando. Essa graça, ela é capacitadora. Vocês acham que eu teria capacidade de estar aqui ministrando para esse tanto de gente, irmãos? As minhas condições psicológicas não me deixariam fazer isso. Jamais. Antes de eu receber esta graça capacitadora, e que esses dias atrás o Senhor quase que falou: ó, você está perdendo a graça capacitadora, volta aí, porque eu cheguei aqui, dava umas tonturas, e parece que a mente dava um branco. Eu falei: Senhor, misericórdia, tem que orar mais. Fui pregar lá em Maringá e parece que eu já ia cair. Falei: meu Deus. Porque nós de nós mesmos, meus irmãos, não podemos fazer nada. Pode ter alguém que nasceu com um dom natural de falar bonito, de palestrar, né? Se você for numa palestra e for assistir palestra enquanto eu estava na área comercial, né, sobre comércio, sobre todas essas áreas aí, e aqueles palestrantes vinham e falavam, e o povo vibrava e dava risada e tal. Tem gente que é assim, é palestrante, até em cima dos púlpitos tem palestrante. Mas só que aquele que fala a palavra, que toca no coração do homem, da mulher, uma palavra de vida, uma palavra que transforma, é aquele que é dependente da graça, da misericórdia do Senhor. Aleluia! Glória ao Senhor, aleluia! E o que mais tem à disposição da igreja de Cristo é essa graça capacitadora. Porque o desejo de Jesus, como eu disse aqui no domingo, que aconteceu em Atos dos Apóstolos, é que cada um de nós seja um anunciador desta palavra. É que cada um de nós possa ser capacitado pela graça de Cristo, através do Espírito Santo, para com ousadia falar do nome do Senhor Jesus. Para com ousadia vencer os medos que nos impedem, a timidez, o temor. Eu me lembro quando jovem, trabalhando nas empresas por onde passei trabalhando, e às vezes os colegas de trabalho começavam a relatar situações que estavam vivendo, situações deploráveis, situações difíceis, às vezes até de suicídio, desejo de tirar a própria vida. E eu não tinha coragem de abrir a minha boca e orar por aquelas pessoas, irmão. Será que isso não tem acontecido com grande parte da igreja? E nós não ter coragem de dizer: Jesus, muda a tua história. Jesus, transforma o teu coração. Mas nós não conseguiremos fazer isso até que nós estejamos totalmente envolvidos na graça. Até que nós estejamos desfrutando da graça. Porque a nossa fé, ela é o alicerce, a nossa fé é o que vai definir até onde nós vamos ir. É por isso que a fé da igreja, do cristão, do crente, não pode ser uma fé oscilante. Eu tenho falado algumas vezes aqui. Um dia eu estou pegando o anjo pela perna, outro dia eu não acredito mais em nada, não tenho confiança mais em nada, não oro mais, não tenho busca. Ou eu faço isso somente na igreja, quando chego no templo, no meu dia a dia, na minha casa, é uma falta de busca, é uma falta de zelo pelas coisas de Deus, é uma falta de preocupação com o reino de Deus. Eu sempre vou tirar tempo para tudo, menos para as coisas espirituais. Mas o Senhor fala conosco nessa palavra. A graça capacitadora está à disposição da igreja. Aleluia.
A graça capacitadora, irmãos, te faz mais do que vencedor através do nome do Senhor Jesus Cristo. A graça capacitadora não te deixa você sucumbir em meio aos vendavais da vida, porque a primeira coisa que nós precisamos é a estabilidade dos nossos pés. Quanta gente que está instável, né? Cai, levanta, cai de novo, cai aqui, levanta ali, nunca tem firmeza para que possa levar a palavra aos outros. Primeira coisa que Deus quer é que nós estejamos firmados na palavra, aleluia, firmados, com os pés calçados na preparação do Evangelho, porque assim nós marchamos forte, os problemas não vão abalar a nossa fé. A maioria das pessoas que param de frequentar a igreja, a sua desculpa é porque tem muito problema. Ah, pastor, não aguentei mais. Mas sozinho você não aguenta mesmo. Sozinho eu também não aguento. Ninguém de nós aguentaria estar aqui. Mas tem uma graça sendo derramada sobre a tua vida. Aleluia, o Espírito Santo fala ao meu coração nesta noite. Você não veio aqui em vão, tem uma graça para você aqui derramada. Tem uma graça que vai fortalecer a tua fé. Tem uma graça que vai fortalecer a tua caminhada. Tem uma graça que vai te fazer caminhar firme, forte. Aleluia. Fazendo conforme a Bíblia diz, em tudo dando glória, em tudo dando graças ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Essa graça, ela é suficiente, está lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Porque às vezes nós estamos que nem Paulo, né? Ah, Senhor, esse espinho aqui, tira esse espinho. Paulo diz, eu orei por muitas vezes pedindo para o Senhor tirar esse espinho. O que é esse espinho? É as dificuldades. É aquelas lutas que sobrevêm sobre nós que nós não sabemos como vencê-las, como superá-las. Mas aí a resposta do Senhor para o apóstolo Paulo, qual foi? A minha graça te basta. Aleluia. Jesus está dizendo, mesmo que você não tenha nada, mesmo que você não alcançou sucesso aqui nesta terra, mesmo que você não alcançou êxito nos teus projetos, nos teus sonhos, mesmo que as coisas não saíram da maneira como você quer que saia, mas Jesus está dizendo para você, mas você ainda tem a graça, e a graça ela é suficiente na tua vida, a graça é suficiente na tua casa, na tua família, a graça te mantém de pé na presença do Senhor. Aleluia. Eu imagino que a nação de Israel, por várias vezes, isso não é imaginação, está na Bíblia. O grande problema deles foi esse. Não ter a suficiência de ser povo de Deus, mas ficar contestando. Por que hoje não tem, só tem maná para comer? Nós queremos carne. Então vamos mandar carne até sair pelos narizes agora. Deus tem senso de humor, né? Toma aí carne, ficou 1 metro de carne forrada no chão. Come carne, é isso que vocês querem? De repente, não, já estamos enjoados dessa carne, estamos enjoados de sei o que, não tem cebola, não tem sei o que. Aí Deus fala, não tem jeito mesmo. Aí de repente, já tinha abrido o mar, já tinha acontecido coisas maravilhosas, e o povo de novo começa a murmurar, a reclamar. Sabe uma coisa que nos afasta da graça de Deus, irmãos? É a reclamação, a murmuração. Ah, Deus, mas de novo isso aqui. Ah, Deus, mas não sei o quê. Ah, mas eu venci o atoleiro passado, agora caí no outro aqui de novo. E passei o mar vermelho, mas agora não tem água para beber. Ah, mas que luta, que dificuldade. Deus não se agrada dessa atitude, irmãos. Deus não se agrada de reclame. Sabe o que o Espírito Santo de Deus manda te dizer nesta noite?
Você já foi alcançado pela graça, então agora é momento de gratidão, é momento de louvor. Agora é momento de dizer obrigado, Senhor, porque a graça já me alcançou. Eu já tenho entrada garantida na terra prometida. Eu já tenho entrada garantida nas mansões celestiais. Ah, pastor, mas os problemas o Senhor não sabe. Eu sei sim, porque cada um de nós tem os nossos problemas. Então não olhe para os problemas, olhe para Jesus, olhe para o Senhor Jesus Cristo e continue com a tua cabeça levantada, dando glória ao nome do Senhor. Se coloque em pé nesta noite, meus irmãos. Aleluia. Eu quero que você faça que nem o escritor aos Hebreus, em Hebreus 4,16, que você chegue nesta noite com confiança ao trono da graça. Nós temos acesso lá. Foi por isso que Jesus morreu. Você não precisa ir no prefeito da cidade. Você não precisa ir no governador do estado. Você não precisa ir no presidente da república. A nossa vida espiritual não depende de homens, irmãos. A nossa vida espiritual não depende das coisas terrenas. A nossa vida espiritual depende do nosso posicionamento na presença de Deus. A nossa vida espiritual depende da nossa fé, que precisa estar ativa, precisa estar em ação. A fé que rompe o dia mau, a fé que rompe a barreira, a fé que rompe a falta de forças, a fé que rompe o desânimo, a fé que faz com que você, naquela hora que você já desistiu de orar, já desistiu de buscar, mas mesmo assim você chega que nem Ana, você diz: eu vim, Senhor, porque o Senhor pode fazer alguma coisa. Aleluia. É a fé que não morre, a fé que não se acaba, a fé que não se extingue. Eu quero orar aqui nesta noite. Nós vamos pedir aqui em unidade da igreja hoje, que a graça de Deus em nós, ela aumente a cada dia. Que a graça de Cristo que está distribuída para a noiva de Jesus Cristo, ela cada vez mais aumente em nós, a ponto de nós termos ainda mais força, temos ainda mais vitalidade espiritual. Que nós não sejamos como aqueles que estão no leito de hospital, que já não tem força para andar. Não, você tem. Que nós não sejamos como aquele que já está na UTI, que está mantido apenas pelos aparelhos. Não, você tem força, você tem vitalidade, você está na presença de Deus. Você está na casa do Senhor. O Senhor está falando contigo nesta noite que Ele quer te usar para que você vá até aqueles que estão nas UTIs. Ele quer te usar para aqueles que estão nos leitos espirituais e já perderam as forças. E você vai levar esta mensagem aos seus corações. Você vai dizer: eu passei por aí, mas eu estou aqui porque a graça me alcançou. Aleluia. Eu quero